O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o deputado estadual do Solidariedade, professor Wendel Mesquita. Bom dia para o senhor, deputado, é um prazer falar com você. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes aí do Café com Política. Deputado, em meio a essa pandemia do coronavírus, o senhor apresentou um projeto para prorrogar todos os prazos relativos aos concursos públicos, justamente por causa da doença. Explica para a gente qual é esse projeto? Pois é, Thalita, um dos projetos que a gente apresentou, exatamente, um grupo de pessoas tem nos procurado e nos procurou na semana retrasada, preocupados porque a data do concurso venceria agora, né, em meio a essa pandemia. Então, eu acho que é justo, nesse momento de calamidade, que esse projeto que nós aprovamos na Assembleia semana passada, projeto do governo de Minas, né, de calamidade do Estado, ele impede algumas nomeações, né, só em casos de urgência ou setor de grande urgência, que é a saúde, a segurança, que não fica bloqueada essa nomeação. Então, diante disso, é justo que os prazos que estão vencendo agora e que não podem ser nomeados, que eles se alonguem pós a pandemia, ou seja, que não sejam contados durante esse período. Eu acho que isso é mais do que certo, as pessoas fizeram um concurso, estão no aguardo, né, das suas vagas, das possibilidades de serem nomeados, então é justo que alongue esse prazo durante esse período que a gente vive de crise, porque não dá para pensar nisso agora, mas também não dá para trazer um prejuízo para essas pessoas que estudaram, que passaram, né, que estão ali classificadas, aguardando uma oportunidade nesse momento que a gente vive, né, um alto índice de desemprego no Brasil, e o estado de Minas Gerais não é diferente, Thalita. Deputado, como que o senhor tem acompanhado a pandemia, além desse projeto, o que o senhor tem feito em relação ao coronavírus? Olha, a Assembleia de Minas, na semana passada, foi um marco histórico. Fizemos uma votação histórica, né, na quinta-feira, toda por aplicativo, com a presença de todos os deputados, estavam o quórum qualificado, o quórum estava na íntegra presente, e ali nós aprovamos de maneira remota, no aplicativo, o projeto do governo de Minas, de calamidade, e amanhã, terça-feira, teremos uma outra votação na Assembleia, com a compilação de todos os projetos apresentados pelos deputados da Assembleia no que tange nesse período do coronavírus, tá? São mais de 90 projetos. Eu mesmo, além de apresentar esse da questão do concurso, apresentei outros tantos também, o projeto que fala da questão da não cobrança da taxa de água e de luz nesse período que a gente vive também de recessão. Eu acho que o governo precisa caminhar. Eu já tive com o secretário de governo na semana passada, levando essa demanda que me apresentaram, né, que a população de Minas me apresentou. Nós já conseguimos um avanço. O governador já soltou uma normativa no que tange as pessoas que têm uma conta social. Então já vai haver essa não cobrança para as pessoas de baixa renda, mas a gente precisa que estenda essa não cobrança da taxa de água, de luz, também para os comerciantes que estão fechados, né? Belo Horizonte, nós estamos com o decreto, foram cancelados nesse período os alvarás, então os comércios todos fechados, então eu acho que é mais do que justo que o governo traga esse pacote aí e, dentre outras questões que o governo precisa apresentar, essas coisas simples, mas que fazem diferença, porque uma conta de luz e uma conta de água que você isenta já é uma conta a menos que as pessoas, que o cidadão tem que pagar ali no final do mês e realmente está num momento complexo, as pessoas estão em dificuldade. Nós temos até, Thalita, um instituto lá na periferia, na região periférica de Belo Horizonte, e tem muita gente já passando fome, Thalita, em Belo Horizonte. O índice de pessoas que não estão conseguindo comprar alimentação é muito grande. Então a gente precisa ter uma atenção redobrada. O governo federal lançou alguns pacotes, mas que quando esse dinheiro vai chegar, a gente não sabe quando esse recurso do governo federal vai chegar. Enquanto isso, já tem muita gente passando fome, Thalita. Pois é, deputado. E de uma maneira geral, como que o senhor tem observado as ações dos governos, tanto estadual quanto federal, em relação ao coronavírus? Olha, o governo federal, através do Ministério da Saúde, tem feito um trabalho espetacular, um trabalho de conscientização dos estados. Semana passada a gente viu uma videoconferência
do ministro das cidades, né, da infraestrutura, com o secretário de transporte, tentando conscientizar para que todos caminhassem na mesma linha, porque não adianta um município fechar absolutamente tudo e o outro ficar com tudo aberto. Então tem que ter uma linha de atuação. O governo federal tem atuado de forma perfeita nesse sentido. O Ministério da Saúde está preparando, né? A gente vê aí os outros estados. Eu vejo até, vou falar isso essa semana com o governador, que nós precisamos acelerar os hospitais de campanha. A gente vê que no Rio, lá no estádio, já está pronto o hospital de campanha lá, com mais de 100 leitos. Em São Paulo, né? No Rio já está em processo de construção, esses hospitais de campanha. Em São Paulo já tem um pronto, né, no estádio lá de São Paulo. E em Minas Gerais nós precisamos dar uma celeridade. Até falei com o governador na semana passada, através do secretário de governo, solicitando ali no hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro, tem lá leitos de CTI, 40 leitos, quase prontos, já está com toda a estrutura, faltando pouco para terminar, até pedir uma celeridade para o governo para fazer o término desses hospitais. Acredito que em 15 dias, numa força-tarefa, consiga terminar esses leitos. Belo Horizonte é a capital que recebe pessoas do estado inteiro, do interior. Então a gente precisa dar uma acelerada. Outros estados já estão à frente nesse sentido, né, das providências dos hospitais de forma provisória, Thalita. Então eu vejo que nesse momento a gente precisa acelerar, porque a coisa está avançando muito, né? A gente vai entrar no ponto crítico nessa semana e na próxima semana. A curva está em ascendência, está crescendo, e nós aqui no Brasil, depois principalmente da fala do presidente, dizendo que as pessoas têm que voltar a trabalhar, que as pessoas, né, que minimizando como é o impacto, né, de tudo isso no Brasil, isso foi muito ruim, porque a gente vê aí muitas pessoas indo agora na contramão do que tem que ser feito. Nós não podemos descuidar, porque essa pandemia, eu estava fazendo um histórico há 100 anos atrás, da gripe espanhola, que matou só no Rio de Janeiro 35 mil pessoas, no mundo inteiro 50 milhões de pessoas. Se a gente não cuidar, Thalita, a gente vai seguir nessa mesma linha, e aí é o terror para todos nós. As vidas valem mais do que a economia. Claro que nós temos que ter todo o cuidado com a economia, e nesse momento o poder público tem que fazer o possível e impossível para salvar, resguardar a vida financeira dos seus cidadãos, das pessoas. Mas nesse instante o cidadão precisa fazer sua parte, né, que é buscar esse isolamento, principalmente nessas 2 próximas semanas, que é o pico. Todos os especialistas nos apresentam o momento mais crítico do coronavírus no Brasil. Nós estamos conversando com o deputado estadual do Solidariedade, professor Wendel Mesquita. O deputado, em relação a essa celeridade que o senhor fala que vai cobrar e que já cobrou do governo do estado, isso passa também em relação aos números notificados aqui em Minas Gerais? Por que eu te pergunto? Nós temos noticiado alguns casos que não constam no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Por exemplo, há uma morte suspeita no Hospital Eduardo de Menezes, que ocorreu no sábado, que aconteceu no sábado. Ontem, um médico infectologista, o Estevão Urbano, que trabalha no Hospital Biocor, confirmou que uma paciente faleceu em Nova Lima, né, internada no Hospital Biocor, por causa do coronavírus. Nenhuma morte até agora consta no boletim da Secretaria de Estado de Saúde, mas na semana passada o governo admitiu pela primeira vez que investigava pelo menos 20 mortes. Por que a demora dessas investigações? Por que a demora? E também a gente tem trazido muitos relatos aqui de funcionários de hospitais particulares ou pelo SUS, né, públicos, de que falta equipamento. Essa cobrança passa também em relação a isso? Com certeza, Thalita, a gente precisa ter uma celeridade nesse momento, né, que o caos já foi instalado no Brasil. Minas Gerais não é diferente, né, as pessoas realmente estão em pânico, todo mundo em pânico, e a gente vê o crescimento da doença no mundo afora. Você vê na Índia, né, já chegou na Índia, no continente africano, então realmente está um momento de pânico. Nós precisamos que o poder público tenha celeridade, e nós vamos cobrar isso. A Assembleia tem cobrado, nós temos feito a nossa parte, a gente está fazendo as votações de forma remota, mas a gente está dando celeridade aqui. Amanhã teremos uma votação aí, uma compilação de mais de 90 projetos apresentados por deputados para a gente contribuir com esse processo. E eu tenho certeza e convicção disso, né? Eu acho que é humanamente impossível o poder público registrar, né, perfeitamente o cenário que está acontecendo
dentro do Estado. Então, a gente sabe aí, essas 20 mortes sendo investigadas, a gente sabe aí que os números oficialmente apresentados, eles não são os números de forma real. A gente tem aí, com certeza, um número bem maior de pessoas que estão realmente com corona aí, que estão portando vírus e multiplicando esse vírus. Então a gente precisa ter uma atenção redobrada com isso. Em Minas Gerais essa cobrança precisa acontecer. Eu sei que o governo está empenhado, ele já fez um estudo, nós até tivemos acesso a esse estudo, Thalita, dos hospitais que estão aí na possibilidade de aumentar seus leitos. Então o governo já está estudando e já está fazendo toda a força-tarefa. Eu levei um pedido também, através da Assembleia, com outros deputados também, de flexibilizar a questão das emendas parlamentares de nós deputados para a saúde. Então houve essa flexibilização. Eu quero aqui agradecer ao governo do Estado por essa sensibilidade, abriu novamente o processo de indicação. Então nós, deputados, a gente está indicando as emendas para hospitais com urgência, né, para exatamente atuar nesse sentido de ampliar os leitos, na compra de equipamentos. A gente vê que muitas pessoas, mundo afora, foram contaminados, né, profissionais da saúde, por falta de equipamentos, e isso está muito crítico. E uma coisa que vale ressaltar, Thalita, semana passada eu passei, pessoalmente eu vivi uma experiência da morosidade dos testes no Brasil. Olha, que eu ainda tenho plano de saúde, graças a Deus. Então, eu tive uma gripe muito forte, mas estava apresentando ali até todos os sintomas e fiquei muito preocupado com o momento que a gente vive. Fui no hospital de grande porte de Belo Horizonte, um dos melhores hospitais, e chegou lá, não tinha a possibilidade de se fazer o exame naquela hora, porque acho que tinham pouquíssimos lá limitados, era em caso de extrema urgência. Eu não ia tirar um exame de uma pessoa que estava num quadro mais complexo que o meu, é claro. Então, depois eu tive que ir para um laboratório, eu gastei ali uns 5 dias depois que eu saí do hospital para fazer esse exame, viu, Thalita? E foi uma complexidade. Então, a gente precisa antenar. Eu sei que o Brasil, o governo federal está preparando isso, né, exportando os exames, mas nós precisamos ampliar essa facilidade para a pessoa comum, para o cidadão comum na rede SUS, assim como está sendo feito com a vacina H1N1 da gripe, né? Está fazendo de forma extensa e com maneiras práticas de chegar até o cidadão. Nós precisamos que esse teste chegue nas pessoas, porque o melhor remédio para o corona é exatamente identificar aqueles que estão com vírus e isolar essas pessoas. E se a gente não tem um teste, como eu te disse, eu estava no melhor hospital e eu não consegui naquele momento fazer o teste, né? Fui fazer 5 dias depois. Imagina se eu tivesse, graças a Deus, eu não estava contaminado. Imagina se eu tivesse ali, como é que eu ia saber, né? Apesar de ter tomado todas as precauções. Então a gente precisa dar uma celeridade nisso também, viu, Thalita? Porque o Covid-19 não é brincadeira. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas objetivas. Combinado, deputado? Combinado, Thalita. Assembleia, governo e coronavírus. Pois é, a Assembleia está em conjunto com o governo, agora o diálogo está cada vez mais estreito e eu acredito que os dois estão caminhando na mesma linha de buscar projetos e atitudes para mudar esse cenário. Eleições, adiar ou não? Olha, Thalita, isso é complexo de se dizer agora, mas a vida em primeiro lugar. Se for preciso adiar, eu concordo que tem que ser adiado. Então é a gente aguardar e se a gente não conseguir minimizar o impacto do Covid-19, tem que adiar, sim. Saída para a educação em época de coronavírus. Pois é, o governo tem investido na questão virtual, né? O próprio MEC desenvolveu uma ferramenta, mas eu acho que nesse instante é os pais, né? É os pais colaborarem e buscar aquilo que muitos pais deixaram de lado, o diálogo e a educação dentro de casa. É um momento da gente refletir e de estar em família, trazendo essa educação dentro do próprio lar. Isolamento ou reabertura do comércio? Olha, Thalita, eu sou favorável a essa permanência do cuidado, né? Nós não devemos abrir de forma desenfreada o comércio, porque a gente tem que evitar as aglomerações e, é claro, tem que deixar o que é necessário aberto e abrir aquilo que também está fechado e que é necessário, mas de forma com total precaução, todas as precauções, sem criar aglomerado, como alguns supermercados estão fazendo, de limitar a entrada de pessoas. Então, a precaução ela é importante, tem que continuar.
Ministro da Saúde versus Bolsonaro. Pois é, há um choque aí interno, né, do presidente da República com seus ministérios, então, mas eu acho que o que vale é a parte técnica. Então, o ministro da Saúde, ele está fazendo um papel preponderante de mostrar a parte técnica, a parte ali da Organização Mundial de Saúde. Então, eu acho que naquele momento o Bolsonaro realmente teve uma fala equivocada de abrir e de minimizar o impacto da Covid-19. Deputado estadual do Solidariedade, professor Wendel Mesquita, foi o nosso convidado de hoje do Café com Política. Obrigada, deputado, pelas informações, pela entrevista. Muito obrigado, Thalita. Um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Super, do Café com Política, e peço a Deus que ilumine a cada um de nós para que a gente continue fazendo a nossa parte, mas que Deus tenha realmente a sua participação aí. Vamos continuar sempre em oração para que Deus possa ajudar todos nós, os cientistas, e a cada um de nós do poder público, para a gente contribuir da melhor forma possível.